Estudar a vida é tentar entender a nós mesmos, é tentar entender quem somos, nossas origens, como funciona nosso organismo na saúde e na doença e as possibilidades de intervir nos processos biológicos em nosso proveito. E a tarefa árdua é esse estudo, pois a vida é o fenômeno mais complexo a ser estudado. Sua química, sua coleção de moléculas e a maneira como elas interagem é muito mais complexa que a química da matéria inanimada. De tal maneira que foi criada a noção de que a vida é algo especial, diferente de todos os outros fenômenos que conhecemos, levando a humanidade a pensar que deveria haver um princípio desconhecido que agisse apenas na matéria viva. Esta crença foi chamada vitalismo. Suas raízes remontam aos egípcios e aos gregos antigos, e foi ideia vigente durante toda a Idade Média. Algumas diferenças entre a matéria encontrada em organismos vivos, substâncias orgânicas, e na matéria inanimada, substâncias inorgânicas, eram usadas na defesa deste ponto de vista. Por exemplo, as substâncias encontradas no solo, no mar e no ar são estáveis. A água, por exemplo, se fervida, se torna vapor, mas continua sendo água. Se coletarmos e resfriarmos este vapor, temos água no estado líquido novamente. Sais e metais podem ser derretidos, mas quando resfriados, voltam ao seu estado original. Já a matéria dos seres vivos, como por exemplo, açúcares, óleos, madeira, parece possuir uma delicadeza e fragilidade própria dos seres vivos dos quais elas derivam. Se aquecidas, elas queimam em uma mudança irreversível. As cinzas da madeira queimada não voltam a ser madeira novamente quando resfriada. Com certeza, há diferenças entre as substâncias inorgânicas e orgânicas, mas poderia isto ser usado como defesa para a crença do vitalismo? Pois é, foi. E foi somente nos séculos que sucederam o Renascimento italiano, com o avanço do pensamento crítico racional e das ciências, é que esta crença começou a ceder. A humanidade começou a perceber que a química da vida, embora diferente em certos aspectos, e certamente mais complexa que a química dos corpos brutos, obedece às mesmas leis. Os vitalistas diziam não ser possível a síntese de matéria orgânica em laboratório, mas em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler sintetizou ureia, composto orgânico, a partir de reagentes inorgânicos, golpeando o vitalismo e abrindo assim caminho para que outros estudassem a química da vida pelos métodos tradicionais. Contudo, muito antes disto, no século XVII, o químico e fisiologista holandês Jan Battista van Helmont foi quem pela primeira vez conduziu experimentos químicos em um ser vivo. Ele plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,3 kg em um vaso com terra que pesava 90 kg e 900 gramas. Van Helmont regou a planta diariamente com água da chuva por 5 anos. Após este período, ele retirou o salgueiro da terra e pesou ambos, a planta e a terra separadamente. O salgueiro estava pesando 76 kg, enquanto a terra tinha perdido uma pequena quantidade de massa. A terra pesou 90 kg e 800 gramas, apenas 100 gramas a menos do que havia no começo do experimento. De onde veio os 73 kg e 600 gramas extras do salgueiro? Helmont concluiu que veio da água, e ele estava certo, pelo menos em parte. Helmont não levou em conta a possibilidade de que parte deste aumento em massa pudesse ter vindo do ar, mais precisamente de um gás, o gás carbônico. Isto ficaria para outros desvendarem. O processo de digestão em animais foi também objeto de estudo químico nesta época. O médico francês René Antoine Ferchot de Rémour testou a hipótese de que a digestão era um processo químico parecido com a fermentação, ao invés de ser apenas o resultado de um processo mecânico de maceração dentro do tubo digestivo. Ele testou isto colocando pedaços de carne dentro de pequenos cilindros metálicos, com as extremidades abertas, mas cobertas por gaze, e persuadiu um falcão a ingeri-los. Os falcões regurgitam o que não conseguem digerir. Assim,
Reaumur observou que a carne dentro dos cilindros estava parcialmente digerida. Concluiu então que o processo é químico, uma vez que a carne estava protegida da ação mecânica do estômago, mas não do contato com o suco digestivo. Reaumur checou mais uma vez isto, fazendo o falcão engolir um pedaço de esponja. Após o falcão regurgitar a esponja encharcada com suco gástrico, ele espremeu esta esponja, deixando o suco gástrico escorrer por cima da carne. A carne foi dissolvida e a questão então resolvida. A digestão é, sobretudo, um processo químico. O grande químico do século XVIII, Antoine Laurent Lavoisier, contribuiu consideravelmente para o nosso conhecimento da química da vida. Lavoisier desenvolveu a teoria da combustão, de acordo com a qual o processo de combustão é o resultado da interação entre um material combustível qualquer e o oxigênio do ar. E ele entendeu que o que se aplicava à queima de uma vela também podia ser aplicado à respiração de um animal. Uma vela colocada em um pequeno recipiente fechado se apaga tão logo acabe o oxigênio. Assim acontece com um pequeno camundongo que morre quando deixado em um recipiente fechado. Em ambos os casos, o ar que resta é rico em gás carbônico e desprovido de oxigênio. Assim, Lavoisier propôs que a respiração é um tipo de combustão. Lavoisier foi ainda mais longe. Fez experimentos em humanos. Ele conseguiu descobrir que uma pessoa em atividade física consome mais oxigênio e exala mais gás carbônico que uma pessoa em repouso, provando que a energia para o movimento do corpo provém do processo de combustão que ocorre dentro do organismo. Os vitalistas, aqueles que acreditavam existir um princípio vital, sem o qual não é possível a produção de matéria orgânica, continuaram a defender esta crença mesmo após fortes evidências apontarem o contrário, incluindo aí a síntese de ureia realizada por Wöhler. O argumento usado então pelos vitalistas é que as substâncias sintetizadas pelos químicos eram substâncias relativamente simples. Na época, os químicos já haviam reconhecido classes de substâncias orgânicas complexas. O médico inglês William Prout foi um dos primeiros a reconhecer estas classes. São elas: os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Os carboidratos são substâncias orgânicas solúveis em água ou em soluções levemente ácidas. Quando quebrados em seus componentes elementares, demonstram conter carbono, hidrogênio e oxigênio em uma proporção de 1:2:1, ou seja, CH2O. Daí o nome carboidratos ou hidratos de carbono. Exemplos são o açúcar de cozinha, sacarose, o amido e a celulose. Os carboidratos são moléculas relativamente ricas em oxigênio quando comparadas aos lipídios. Os lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos como o éter, o álcool e o clorofórmio. As proteínas são substâncias solúveis em água, mas facilmente coaguladas por aquecimento ou em soluções ácidas. As proteínas foram primeiramente chamadas de substâncias albuminosas por terem sido primeiro reconhecidas na clara de ovo, o albume ou albumina. O químico holandês Gerard Johan Mulder foi o primeiro a reconhecer a importância destas substâncias albuminosas, nomeando-as proteínas, do grego proto, que significa primeiro ou de primeira importância. E aí, vocês querem aprender mais a respeito destas classes de moléculas biológicas? Então assistam o próximo vídeo desta série. Até mais!